Oi, gente, tudo bem? Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta em mais um episódio de No No Flow Flow do do Prana! Prana! Com uma convidada muito especial, aliás, a primeira convidada, nossa primeira convidada, Márcia Trovo. Obrigada, meninas, pelo convite. Tô Seja adorando bem-vinda. estar com vocês aqui nesse Seja. podcast maravilhoso. Adorei, hein? E olha aqui, no Flow do Prana. Isso aí. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente hoje teve esse desejo de trazer a Márcia, porque como a gente está falando sobre o despertar, então a gente sentiu que eu estou falando um pouco da questão mais espiritual, mais energética. Roberta falando mais do que a gente bota para dentro, né? Vamos dizer, de fora para dentro, mas que também ajuda, né, no nosso despertar. E a Márcia falando da parte da mente, né? A Márcia tem um trabalho que se chama escuta terapêutica, então a gente hoje vai estar focado na mente. É isso aí. Corpo, mente e Espírito. alma. Isso aí. Vamos lá. Então, meninas, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vai ser um bate-papo bem gostoso, falando sobre o que a mente mente. Será que ela mente? A gente ouve isso, não é? É. Que a nossa mente mente, que ela nos engana. E nos engana no quê? Na fome? Às vezes tem vontade de comer, mas não é fome. Sim, É sono, é cansaço, é sede, né? é uma carência. Então, o que é isso? O que é que essa escuta faz com nossos ouvidos, com a nossa fala e que muda tudo? Muda o sentido da vida da gente. Então, estou muito feliz de estar com vocês. O próximo de vocês é lindo, né? Nasceu de duas mulheres maravilhosas que têm a ideia de... que o pessoal fala, puxa vida, transformação, transformar. O que é essa transformação do corpo, né? E da mente? Sim. Não é algo tão simples. É muito fácil falar, Sim. mas não é algo tão, assim, rápido, Não, né? é um processo. Que pode levar uma vida inteira. Mas a gente pode Ou pode ajudar. passar para outra vida também, né? Tem A gente isso evolui também. até um certo ponto e depois fica na próxima encarnação, vida. Eu digo que fica na mochilinha. É. E vai levando Guardadinha. na mochilinha, os carminhos. Exatamente. Guardado, né? Então é isso. E o que vocês acham que realmente funciona? O que precisa? O que a gente precisa? Qual é a ferramenta que a gente precisa para mudar esse hábito que todos nós temos, que a gente fica com essa ideia, com essa falsa ideia de que a mente pede algo, mas na verdade o corpo precisa de outra coisa. É um outro caminho. O que vocês acham? O que vocês acham que precisa? Me conta um pouco. Então, eu vou muito desse lugar da sinalização, né? A gente começa a desenvolver padrões. Eu sinto que começa aí. E a pessoa que está especializada pela troca, pela conversa, no caso a Márcia, vai identificar padrões que a gente começa a apresentar, a repetir. E aí a pessoa que tem a experiência, o estudo, ajuda a gente nesse... Dá esse ajuste, né? Eu falo Sim. que dá essa... termina, faz dá alinhavada naquela roupa, naquela vestimenta. Me conta qual que é a tua experiência. Eu quero saber um pouco da tua experiência, até com a escuta, que eu acho que é importante, né? Sim. Esse trabalho terapêutico, que a gente às vezes acha que não precisa. Não estou precisando agora, estou bem. O pessoal se dá alta, né? Estou bem no momento, agora não, tá tranquilo. Mais pra frente. Eu vou até começar, assim, antes até do trabalho da escuta terapêutica, como eu me conectei com terapia. Eu estava iniciando o meu estudo de artes cênicas e uma professora fez um exercício igual para toda a turma e aí depois para cada pessoa ela foi apontando uma questão. Aí quando chegou na minha vez ela falou, não sou sua mãe, vai fazer terapia. Eu falei, Nossa. gente, que é isso? Sério? Brasil? Não. Fiquei muito nervosa. O quê? Eu falei, como assim, Isso eu gente? nunca ouvi. Aí eu, assim, me sentindo ótima, feliz. Eu era modelo, na época eu já tinha viajado o mundo inteiro, estava bem financeiramente. Por que essa mulher tá falando que eu preciso de terapia? Eu tô ótima, tô aqui linda, magra, gostosa, e iniciando o meu curso de teatro. Enfim. Mas eu sempre soube ouvir.
Aí eu tinha uma colega do curso que já fazia terapia e eu corri nela, eu falei, amiga, a professora falou para eu fazer terapia, eu sei que você faz terapia, você pode me indicar uma pessoa? Aí ela, posso, maravilhosa, vai lá. Mas tem uma coisa, quando começar a doer, não abandona. Aí eu falei, doer, mas vai doer o quê, gente? Não, já não vou mais. Tô não tão quero. feliz. Não, eu falei, Tava tô tão alegre. feliz, tudo bem, o que vai doer na minha vida, gente? Tá tudo certo. Mas fui lá. Aí ela falou, vai ver se você tem empatia e tal. E eu adorei a terapeuta. E aí, quando começou a doer, porque ela foi tirando os véus, né? Que a gente vai vivendo embaixo de véus. E aí começou a apontar coisas, questões que eu deixava passar batido, mas que eram padrões que eu já tinha, estava sofrendo um pouco de abuso na questão do espaço, né? Na casa, na relação com a família. Enfim, ela começou a apontar coisas que eu comecei a ver que eu cedia muito, que eu permitia muito e que isso era um abuso. Então, eu não tinha essa noção, essa visão. Né? E aí a terapia começou a me mostrar limites. Que eu estava deixando realmente os meus limites serem muito, muito abusados. E eu falei, gente, olha, se eu não fizesse terapia, eu nunca ia saber disso. E também padrões. Eu comecei a apresentar alguns padrões que ela falava, nossa, esse padrão remete a isso, remete a aquilo. São repetitivos, às vezes, né? São padrões que vêm. Isso, e isso me fez ver, assim, uma coisa que de repente pudesse demorar milênios até eu identificar, a terapia, por conta do padrão, já apontou, me fez enxergar a situação e aquilo eu fui resolvendo. Fui caminhando, né? E na época era uma terapia de Gestalt, então ela dizia que eu fechava o ciclo, aí fechava a Gestalt e passava para outra. Resumindo, eu amei, fiquei com essa terapeuta 10 anos e minha vida mudou muito. E agora, nesse encontro com a Márcia, foi muito engraçado, porque eu estava discutindo um assunto pessoal com a minha mãe, imagina, já com anos de yoga, mil coisas ligadas à terapia, vários tratamentos, várias coisas que eu já estava fazendo. Minha mãe, minha filha, eu não sei, vai fazer terapia. Quando ela falou isso... Você falou, pô, é um chamado? E eu que é isso? Eu falei, gente, que engraçado, olha, eu que tô sempre indicando coisas pra minha mãe, não sei o que, minha mãe falou isso. Eu falei, quer saber? Vou ligar pra Márcia. Porque ela tem um trabalho maravilhoso, eu acho que é o que eu tô precisando agora. E aí estamos me seguindo maravilhosamente, já tô há 1 ano na escuta terapêutica e digo pra vocês que foi um ano transformador. Para quem está acompanhando aí minha jornada de 1 ano para cá, está sendo maravilhoso, maravilhoso. Então, gratidão. Então, espírito, corpo, mente, indo para um equilíbrio maravilhoso. Eu estou muito satisfeita e grata. É porque esse é um trabalho, né, Vanessa, que tem que ter uma empatia. Como todo profissional. É isso que eu ia falar, porque a minha experiência, a minha primeira experiência foi até minha mãe que falou, minha filha também faz terapia. Essas mães... Estão sabidas. Elas estão fazendo? A pergunta não, é essa, minha mãe né? fazia. Então, ela fazia, a minha está sim. fazendo. Ai, que ótimo. E aí ela falou, minha filha, vai fazer... Eu tinha 20 e poucos anos. Ela falou, acho bom, nesse momento da sua vida, você fazer terapia. Você vai entender várias questões, enfim. Aí ela me indicou uma pessoa... Nossa Senhora. O quê? Eu tinha um sentimento tão esquisito, porque toda vez que eu ia pra lá, eu não queria ir. Era uma coisa obrigada, sabe? E eu não me sentia bem. Então, eu não tive uma empatia com a terapeuta. Nem lembro qual era o método dela, uma coisa que eu ia te perguntar, né? Tá. Porque você até falou qual foi Gestalt. Gestalt. Enfim. E eu ia te perguntar qual é a diferença da escuta terapêutica, né? Sim. Até para as pessoas saberem, entenderem um pouco. Tá. Mas então essa é a primeira experiência que eu tive. Fiquei pouquíssimo tempo, porque, imagina, fui arrastada pra ir pra lá. E aí nunca mais fiz terapia. E fui fazer terapia depois, mais tarde, com uns 30 e poucos anos. Você lembra se era terapia comportamental? Não, ela era terapeuta de casal. Ah, tá. Mas não tinha nada a ver, porque eu ia sozinha, no caso. Mas a Dominique, ela me ajudou muito. Num período bem tenso, assim, pós primeiro casamento que eu tinha terminado, durante 9 anos. Várias questões minhas, etc. E aí teve a empatia. Sim. E aí era outra coisa, né? E você consegue identificar qual foi essa... O que era diferente? Eu acho que é o approach do profissional. Eu lembro que na época, eu chegava e eu falava só.
Não tinha uma interatividade Sim. com a outra pessoa. E aquilo pra mim, não sei, ficava uma coisa Ficou esquisita. frio, né? É. Ficava frio, ficava muito sem empatia mesmo. É. Mas a questão, você levantou, muito importante. Essa indicação, família, amigos, quando falam, olha, vai fazer uma terapia, você está precisando fazer terapia. A gente já cria um meio, né? Um receio. Tipo, nossa, o que está acontecendo? Alguma coisa tipo, ruim. eu tenho um problema? Eu tenho um problema. Porque, gente, só há muito tempo atrás, fazer terapia era sinônimo que doença, a pessoa... Doença mental, que chamavam de louco mesmo, né? Pô, você tá ficando louco, tá maluco, vai fazer terapia. Então, as pessoas tinham medo, aquele receio. Poxa, então eu tô ficando... Tá me indicando? Então, cria primeiro esse vínculo, você acaba indo, e não é uma vontade própria. Eu vou fazer. Iniciativa, E hoje em dia também ficou muito acima dessa expectativa, porque tudo é terapia. Tudo tem que fazer terapia, teu terapeuta resolve isso, inclusive com as crianças, os pais que falam, deixa, vai pra terapia quando ele crescer. O terapeuta resolve. Isso, assim como é com o tá também com o professor em sala de aula. Educar. Não, a escola ensina, ele tá pago para isso. Então, tira a responsabilidade e passa para o outro. Isso é a primeira questão. E a questão da terapia e a escuta terapêutica, que é o trabalho que eu desenvolvo, ele vai além das técnicas que eu aprendi. Porque existe, então, uma pequena diferença, vou falar rapidamente aqui, que, claro, é vasto, é um mundo, né? Mas a gente tem a psicologia comportamental, que é a terapia que a maioria das pessoas conhece. E você faz terapia com um psicólogo, que é excelente e é uma maneira também de você poder conhecer-se a si mesmo, né? Mas a psicanálise, quando ela entrou para trabalhar um pouquinho mais a fundo isso. Não que a terapia convencional não faça isso, né? Ela faz também. Mas depende muito do terapeuta. Então, é entrar, conhecer, direcionar. Então, ela sai um pouco dessa técnica do escutar só, que foi o que aconteceu com você. Você falava e saia de lá com esse buraco, essa coisa vazia. Sim. É tipo, desabafei. Mas só que você vem com aquilo nada. aberto. Eu sempre falo, gente, ferida aberta em qualquer momento da vida da gente é muito ruim. Ou seja, na educação, no relacionamento... em qualquer momento da vida da gente, né? Você vai no médico, às vezes, fazer uma consulta. O cara fala alguma coisa lá, você sai vazia. O que eu faço com isso? Né? Ficar aberto é ruim. É diferente de você pensar quando acontece a dor. Porque em vários momentos, o terapeuta, ele sabe onde ele tem que entrar um pouco mais, ajusta, tira, volta, aperta, para a pessoa caminhar. Porque isso é um crescimento. Sim. Mas nada dessa coisa de ter a dor, é obrigatório, tudo que dói, que é ruim, só vai crescer se você passar por isso. Não precisa, não é isso, não tem regra, né? Mas a psicanálise, ela entra muito nesse padrão. Mas cada terapeuta adota uma postura em relação a esse atendimento. Não tem certo e errado. Eu quebro todas as técnicas, porque cada ser humano e cada indivíduo que eu atendo é único. Assim como... vocês têm o trabalho de vocês e também vai fazer esse trabalho ser único. Sim, é único. Nós somos diferentes. Tanto no health coaching, quanto né? personal health chef. Cada pessoa é única. É única. Você não pode colocar a mesma receita da sua comida, da alimentação saudável que você tem para todas as pessoas. Olha, a gente tem uma regrinha aqui. Você pode usar A. A vai cenoura, tomate para todo mundo. Não é assim. E mesmo porque eu gosto de tomate, mas pode ser que naquele dia eu não quero comer. Então, as mudanças são diárias. Portanto, esse trabalho é um trabalho também de doação de muito amor, de empatia, que é a primeira, né, regra que a gente tem que ter, se é que tem, e entrar de cabeça. Por isso, os atendimentos eles têm que ser muito pautados na empatia, no respeito e no não julgamento, que é um exercício que a gente aprende quando a gente faz lá, jura que a gente não vai julgar. Mas somos seres humanos e a gente acaba mesmo julgando, já fazendo a leitura rápida antes, né? Já conhece, fala, tal. Então, só complementando, eu até não gosto muito quando eu atendo algumas pessoas e elas já vêm com diagnósticos prontos. Porque me falaram que eu sou bipolar, viu? Só que eu sou bipolar com um pouco de narcisismo. Eu sou narcisa. Quando eu ouço isso, eu falo, gente, não. Primeiro, quem falou, como é esse diagnóstico? E você se intitula, então, rótulos. Diagnóstico, realmente, até o Ayurveda fala isso, eles nem usam diagnóstico,
Porque o diagnóstico parece que a pessoa é sentenciada. Isso. Você é sentenciada e você tem isso e é Acabou. isso. Pro resto da vida. Nunca mais vai mudar, não tem nada que você possa fazer. Isso é a Falou. pior coisa pro ser humano. Pior coisa. Eu acredito. Porque dependendo... Imagina, você fala... Fulano, você tem um médico, né? Ainda mais médico... Sim. Hoje em dia, acho que os médicos, dependendo, são um pouquinho mais humanos. Mas tem médico que não. Você tá com câncer, tá, querida? É. E aí? É, Você vai fazer não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai fazer quimioterapia, Isso, não sei o gente, quê. é muito comum. Assim, né? A gente E aí a ouve. pessoa, imagina, se recebe aquilo, né? Dependendo como a pessoa for, ela pode entrar em depressão. Pode Aí ela acontecer entra. várias coisas. Olha, e o pior... Então, olha o poder de uma palavra, de um diagnóstico, né? E o que agrava isso você vai em um médico, em qualquer lugar que você esteja, e o que pode acontecer? Essa pessoa não tem essa doença. Ah, ainda tem isso, né? Esse é o pior. É. E aí, o que acontece? Ela é diagnosticada com uma doença ou com um sistema imunológico, enfim. Ela sai de lá e ela começa a adquirir aquilo. Sim. Então, a gente tem dados de pessoas que moram, idosos, que vão para a casa de saúde, que tinham até estava com uma saúde mental equilibrada, ela passa a não ter. Por quê? Nós aprendemos com a repetição e com quem nós convivemos. Então, isso é para a vida da gente. Em um ambiente que você vive tóxico, em um ambiente que eu digo que as pessoas não acreditam em você, te colocam rótulos todos os dias, você vai adoecer e você vai criar aquilo. Eu sou isso mesmo. Então, os pais, crianças, você é chato, preguiçoso, você é burro, você não sabe. O que acontece com essa criança? Ele vira esse adulto. Ou então, come tudo, tá? Não deixa nada no prato. Tem gente lá fora passando fome, que a gente sabe. Como é que você vai virar um adulto lá? Você vai cria automaticamente essas regras dentro da cabeça da gente, essas crenças e tudo que a gente acredita. Sim, verdade. Eu tive questões, né, com a questão adorei questões com a questão. Eu tive, quando eu era criança, eu gostava muito de cantar e a família criticava. Eu passei durante a maior parte da minha vida com uma dificuldade na hora do canto de sair a voz. Imagina, todo mundo, mas você é atriz, você fala muito bem, você tem uma voz linda. Mas pelo fato de ficar aquele registro na memória da infância, que eu não podia cantar, nesse momento eu bloqueava a emissão da minha voz na hora de cantar. Então, assim, a terapia me ajudou muito nesse lugar, né, de eu me permitir cantar e o desejo mesmo de superar esse bloqueio, porque a partir do momento que eu pude identificar da onde vinha essa falta de volume de voz na hora da emissão para o canto, então ficou um trabalho aí junto com a terapia e o meu desejo de agora eu identifiquei, eu sei aonde que eu tenho que ir. E eu sempre digo que é sempre na infância, não é regra, mas sempre fica algo da infância. O que acontece? A infância é o chão que nós vamos pisar o resto da vida. Para o resto da nossa vida. É esse chão. Né? Eu gosto sempre dessa frase. Né? É o alicerce. Então, esses pequenos deslizes, eles vão replicar lá na frente. Como aconteceu com você, né? Sim. Você tinha tudo para cantar, mas de onde veio isso? Por quê? Não canta. Para, menina. Isso é bobeira, né? Para de cantar. Ou então, o que você está fazendo de errado? Isso são frases que a gente traz e geralmente, realmente, assim, começa na infância, você traz para a adolescência, aí os bullying, né? Tudo que acontece hoje em dia, mais ainda, ele vai alicerçando a nossa mente para que a gente acredite em tudo que nos criaram, porque é tudo história criado por nós. Nós também criamos isso, esse produto final. Nós estamos aqui falando um pouco de alimentação, que é o seu trabalho, né, Roberta? Quanto a gente tem de história, gente, que eu ouço de pessoas que falam pãozinho engorda. Não vou comer mais pão. Não, pão nem pensar. Um alimento, vai. Não, massa, eu tirei da minha vida. Nunca mais. E aquilo você não acredita. Fiquei sabendo que a cenoura... E aí a gente até brinca, porque você entra no Instagram, tá lá. Jejum, tome não sei o quê. Não tome mais. O ovo pode comer quantos? Sem a clara. A clara é ótima. Tira a clara, agora vamos para a gema. As pessoas ficam como? Completamente perdidas. Não, vou para lá.
Opa. O que que eu como? O que que eu faço? Eu quero emagrecer, eu quero ter uma vida saudável. Por onde eu vou? Então vai na nutricionista. Aí tem toda essa história que a gente já sabe, que ela vai passar uma série de coisas. A pessoa fala, mas como muito caro, eu não vou fazer. E dá preguiça, porque é claro. E continua nessa bola de loucura na cabeça, que fica mesmo, né? Tudo aberto. E aí eu abro lá o Instagram, tá todo mundo. Lindo. Lindo, leve, Maravilhoso. pele maravilhosa, o corpo perfeito. É isso que eu queria. Como é que faz isso? Aí tem um remedinho aqui, ó. Sempre tem um remedinho que veio de fora, né? Nossa, quem me Vamos dera. tomar 3 e vai. Aí começa. Nossa. E a bola de neve continua. Com a medicação, na alimentação, no corpo. E também quero ter um corpo. Outro dia eu tava vendo até mesmo no Instagram um meme, o pessoal brincando assim. O pessoal tava super malhado. O que você faz? Ele falou, treino. Ponto, pi. Eu vou pra academia. Não tem mágica, né? Então eu preciso cuidar do corpo, da mente, da minha alimentação. Não tem realmente milagre. E para isso precisa direcionar. Mas a mente tem que estar em primeiro lugar, gente, na frente de tudo isso. Uhum. Porque senão todo esse trabalho vai pro lixo. Se você não tiver com a cabeça, né, legal, trabalhando todo dia, mentalizando, direcionando com bons profissionais, psicólogos, terapeutas holísticos. Hoje você tem muita gente, né, que quer ajudar, Verdade. então vale a pena, né? E não é só valores, não, porque não posso pagar, tem tudo, gente, né? Tem todos os preços, tem todo tipo de pessoa, então assim, as pessoas estão prontas. Mas se não cuidar da mente, do que a gente acredita, nenhum trabalho vai florescer. Verdade. Verdade. Tinha uma coisa que eu queria falar dessa coisa da mente. Ah, lembrei. Eu uma vez queria fazer um retiro Sim. de 21 dias em jejum. E a pessoa que ministra... Em jejum. Tá. Aí a pessoa que ministra falou assim, Mas olha... vamos só explicar. Era um retiro, mas o fundo era espiritual. Você É não espiritual. queria emagrecer. Só Não, pra deixar claro aqui, é. gente. É porque o jejum e a vem, né? espiritualidade, eles têm um porquê. Sim, sim. Tá. Porque a gente consegue olhar bem para dentro, né? Não tem esse desvio e cria uma conexão maior, enfim, vou dizer, com o mundo sutil. Porque como o assunto não é esse, eu não quero perder o tempo falando disso. Eu queria fazer esse retiro de 21 dias e tinha um jejum. Então, a pessoa que ministra falou, Vanessa, já pensa o peso que você quer estar, porque você já é uma pessoa magra, até para você não perder muito peso, porque o objetivo não é emagrecer, né? E aí eu pensei assim no meu peso, que é o meu peso, enfim, de sempre, né? Porque eu não tive, assim, durante a minha trajetória, um aumento de peso tão absurdo. Aí eu fiquei com aquele peso na minha cabeça, 58 quilos, que era o peso, assim, em geral da minha vida. Só que acabou que eu peguei um trabalho e aí eu tive que cancelar a ida pro retiro. Aí eu tô com aquele peso, aí eu malhando. Quando eu fui pra academia, que eu fui me pesar, eu tava com 58 quilos. Eu falei, gente, Olha isso. olha o isso. poder da mente. É o poder. Olha o poder Gravou, da mente. ficou ali. Ele fica impresso na gente. Então, você imagina frases que nós ouvimos na escola, na infância, né? Palavras que a gente ouve depois nos relacionamentos profissionais, relacionamentos afetivos, familiares, trabalho, tudo que a gente ouve, que a gente fala para nós mesmos, né? Porque também não é só para o outro. Ai, nossa, mas é isso mesmo, né? Nossa, é burro, hein? Ai, você não sabe fazer. A gente faz isso, né? Nossa, não total. acredito, a gente conversa com o computador. Então, olha essas frases, o poder que elas têm sobre a gente. Sim, tem uma frase que... Nem sei se eu escutei da minha família, mas é uma frase que eu acho que em geral, né? Acho que é da sociedade em geral. É tipo assim, as pessoas não mudam. Gente, Jesus. como as pessoas mudam? Mas é um jargão que eu escutei. Sim. E se as pessoas falam... Ah, fulano... As pessoas não mudam, não vai mudar nunca. Claro, as pessoas mudam, se elas quiserem. A gente tem o poder de mudar. E fazer o que a gente quiser fazer. Agora, você tem que querer. Agora, a gente tem o poder, a gente tem. Super tem. Sim. Super E tem. onde é que tá esse poder? Onde vocês acham que tá? Pra mim tá... Tá aqui Tá mesmo. aí. Tá na
reprogramação dessa nova mente, né? Dessa história toda que a gente ouviu. Então, a gente ouve muito falar dos sabotadores, dessa coisa toda que a gente... Não, desculpa, eu não queria te interromper, pode terminar. Não, não, é exatamente isso, né? Quando a gente vem com essa falsa sensação de que a gente não muda, ou então, você vai separar? Ih, homem é tudo igual, só muda de casa. E eu ouvia isso desde... Você aprende, por mais que você fale, imagina, você fica gravado. Sim. Você replica para você, para os seus filhos, para todo mundo que tá com você. Vira aquele mantra. Né? Quando você vai ver, você tá fazendo a mesma coisa. Não, que eu ia falar que eu acho que como tudo tá interligado, corpo, mente e espírito, desde que eu comecei a praticar mais a meditação e pranayama, quando a gente tem esse canal sutil, né, dessa conexão que a gente tem com, você pode chamar o eu superior, com Deus, etc. Sim. Eu senti isso, eu tô falando pra mim, né? Cada pessoa tem uma experiência diferente. Uma abertura e uma consciência da mente em si, como ela trabalha. Então, junto com a escuta terapêutica, junto com a terapia, isso potencializa de uma forma que é incrível. Então, você tem muito mais consciência. Às vezes, você replica o padrão, mas aí aparece uma luzinha vermelha. Opa! Eu tô fazendo... Stop! Eu tô fazendo isso de novo. Caraca, não. Então, agora tá no meu comando eu mudar. Então, vamos mudar esse padrão? Porque tá comigo agora. Se eu tenho a consciência, eu tenho o poder. Agora, antes disso, você tá fazendo as coisas inconsciente, aí vai. Nossa, gente, vai repetir, isso vai é se atropelando, né? Aquela avalanche que vai... Então, é isso mesmo. só puxando pro meu caso, né, com a distonia, isso tem me ajudado, assim, muito. Porque, pra mim, como é diário, eu lido com ela diariamente, é uma ferramenta da minha meditação todo dia, da escuta terapêutica, do entendimento como a mente funciona. Então, assim, direcionar a minha intenção, o meu foco, principalmente porque eu sou uma pessoa que me movimento muito, eu voltei a pedalar, eu tô tão feliz. Nossa, eu tenho visto, hein? Eu fico só torcendo aqui. Dá mais uma volta, Roberta. Viu, Vanessa? Eu falo, dá mais uma voltinha pra mim? Obrigada. E assim, mas é um trabalho de foco, que eu foco na minha perna, eu foco como eu quero que ela funcione. Então, são intenções. A gente tem que intencionar o que a gente quer. E não é papo de, minha intenção, mas o que vai fazer? Faz, gente. Desculpa, mas faz. Só que você tem que tentar. Se você achar que é no plano das ideias e nada muda, aí tudo bem. Mas assim, tem que no acreditar, no intencionar e o comando da mente, né? Pra você justamente chegar onde você quer. Eu super sou uma prova viva, então... Vocês são mulheres maravilhosas. E eu acompanho o trabalho de vocês e vejo o quanto isso é verdade. Você tocou num assunto bem importante, porque a gente fala sobre intencionar, sobre espiritualidade, sobre essa coisa da meditação de ficar sem falar, meditação, tem vários tipos, né? Vários nomes, vocês são as experts nessas meditações. Festival. Tem muita coisa, mas mais importante que tudo isso é cuidar todos os dias dessa semente. Quando as pessoas perguntam para mim, o que você me recomenda? Por onde foi sua transformação de vida? Que eu também tive uma transformação, né? Lá em 2009. Eu falei, foi minha fé. Não foi o dinheiro, não foi tudo que aconteceu comigo, foi a minha fé. Eu tive, assim, certeza de que é ela que me move todos os dias. E agora, o ano passado, ela se replicou. Ela mostrou mais uma vez que é esse o teu caminho. De novo, a espiritualidade me colocou num lugar, né, que eu precisava estar num lugar super inesperado, que eu nem imaginava. E ali foi feito mais uma prova de que foi isso. Então, todo o resto foi um complemento, aconteceu, existiu, foram fatos reais que eu senti, mas a minha fé que eu tenho, naquilo que eu acredito e que eu trabalho todos os dias, me move. Então, o que te move? Para mim, eu tenho até um projeto que eu coloquei, o que move você, o que te move, né? Porque é isso, o que te move, Márcia? Me move a minha fé. Fé, força e coragem. São 3 palavras que eu levo e vou levar para o resto da vida. Sem elas, eu não estaria aqui.
Você tocou numa palavra que eu acho muito importante e aí eu queria que você desse a tua visão de terapeuta, do seu ponto de vista, sobre coragem e medo. Tá. Coragem e medo. Quando a gente fala assim, Nossa, é corajosa, né? Você já pensa que o oposto é o medo, né? Você tem que ter... As pessoas têm medo, tem que criar coragem para fazer algo. E eu aprendi que o oposto é o amor. Mais louco que seja o que eu tô falando aqui para vocês, né? Porque assim, você ter coragem mesmo é um ato de amor. Você tem que ter, claro, o medo você nunca vai perder. Uhum. Ninguém vai ficar, não, eu tenho medo de nada. É porque o medo também é uma ferramenta, já dizia meu marido que sobe montanha de 8.000, escalou Everest, não sei o quê. As pessoas perguntam, mas você não tem medo? Ele falou, claro que eu tenho medo. Claro, o meu medo nunca vai acabar, gente. Medo a gente sempre vai ter. Mas o medo é uma ferramenta também para você se precaver, para você... porque você não se jogar da janela, pra você não falar, eu sou herói, vou lá e pumba, né? Então, ele existe. Mas ele também não pode ser uma ferramenta para te mover. Então, pessoas são movidas a medo. Daí paralisa, uma série de coisas. Então, você tem que ter o ato da coragem. E ela nasce muito como a fé. Por isso que eu falo que eu uso as 3. O medo, ele te gera um lugar tão perigoso, que você tem que criar uma ferramenta para sair dele. Então, vem a coragem, vem o amor e vem a fé. Aí você vai. É com ela mesmo. E outro dia eu estava ouvindo um terapeuta falar que perguntaram para ele assim, você tem medo? O que você faz? Ele falou, eu finjo que eu tenho coragem. Ele finge. Finge que eu tô corajoso. E vou. E vai mesmo assim, com medo. Então, tudo em doses homeopáticas, né? Mas existem. Sim. Então, é realmente isso. Essa questão do medo que me paralisa, tudo que paralisa a vida da gente, medo, preguiça, tudo na vida, raiva, tudo que paralisa e está fazendo eu não caminhar é algo que não é bom para mim. Um relacionamento que me paralisa, um trabalho que me paralisa. Nossa, eu trabalho 24 horas, não tenho tempo de nada. Não tá bom para você isso. Um relacionamento que me suga, me deixa completamente descansada. Não tá bom. Uma alimentação que é extremamente rigorosa. Eu não saio nunca... Levo sempre minha marmita onde eu tô. Não posso beber água nesse copo. Esse copo tá com água estranha, hein? Opa, tem alguma coisa errada. Tudo que para a vida da gente, tudo que paralisa, tudo que nos congela, não tá bom. O inverso também, tipo, eu vou na minha terapeuta, eu só atravesso a rua se eu ligar pra ela. Se joga debaixo da mesa, porque não tá dando certo isso daí não. Entendeu? Então, a questão é dar autonomia. Então, vem a outra palavra agora para fechar. Fé, força e coragem. O que eu precisava? Autonomia. Eu precisava na época de 2009, quando eu fiz uma grande transformação, eu precisava de ter autonomia, pegar minha vida de volta. Pegar meu cajado e falar, não, isso aqui sou eu que comando, para que lado, não sei, mas eu vou ter. Então, a terapia também, ela serve, né, para dar autonomia para quem está trocando com você, porque é uma troca. O terapeuta também recebe, não é só ele que coloca, ele recebe muito. Então, essa autonomia faz você crescer e ir com medo mesmo e fingir que tá tudo bem. Tô no comando. Não, isso aqui vai dar certo. E dá, gente. Eu sempre brinco, né? Para uma grande viagem começar, compra passagem. Não, mas não tenho dinheiro, não vai dar não. Imaginei vou isso aqui. Você tá maluca. Eu tô lembrando do episódio do ano passado. Porque o ano passado eu já tava tão no limite com relação à distonia. E eu ainda tava trabalhando na Osklen. E a minha nutricionista, que é a Laura Pires, ela falou, cara, se eu fosse você, eu iria pra Índia fazer um panchakarma. Eu iria pra Índia. Eu sei que tem lugares aqui no Brasil que fazem. Mas eu também sou daquelas que eu quero ir na fonte. Eu falei, cara, vou. Só que o tempo do tratamento ia ser 1 mês. Eu não tenho 1 mês de férias. Aí eu coloquei na balança, porque aí a gente vai também aprendendo, é claro. O que é mais importante? O meu emprego, eu tá muito mal de saúde ou a minha saúde? Com dinheiro, né? Trabalhando, ganhando tudo. Eu vou dar um jeito. E aí eu comecei a entrar em contato com os médicos e eu falei, cara, eu vou dar um jeito e vai dar certo e eu vou conseguir ir pra Índia e vou conseguir resolver no trabalho. No final das contas, eu consegui resolver.
consegui resolver com o trabalho e consegui fazer a viagem na Índia. E foi uma intenção que eu botei, porque eu queria muito ir. Aquilo era a minha prioridade no momento, a minha saúde era a prioridade. Eu tava com medo de dar um problema com o trabalho, porque, né, eu ia falar com a minha chefe, mas eu, na verdade, tomei a decisão primeiro e depois eu falei, eu resolvo, vai dar certo. E é isso, e deu certo, no final deu certo. Mas você colocou a intenção. Coloquei. E olha só, essa viagem não cabia na tua vida, porque ela não estava ali. Então, o que as pessoas têm que entender, que é muito importante, tem certas atitudes que a gente precisa tomar para mudar esse nosso mindset que não estão na nossa vida. Então, a viagem não estava no seu momento. Claro, você trabalhava, não tinha como colocar. Então, não tem tempo para ela, não tinha hora, não tinha nada. Mas você colocou a intenção e tudo foi se encaixando para você. Então, eu falo que quando a gente quer mesmo, a gente faz, né? E a gente vai com medo mesmo e acaba dando certo. Outras vezes nem tanto como a gente criou a expectativa, mas nós fizemos. Então, a intenção é muito importante nesse movimento, porque ela vem de mãozinha colada ali com a tua espiritualidade, com a tua fé. E as pessoas falam, mas o que é fé, né? Tem fé? Você acredita? Como é que é ter fé? Como que eu crio fé? Já me perguntaram, como é que eu faço? Porque eu não tenho fé em nada, eu não conheço nada. Primeiro você tem que acreditar em você, de que você precisa disso, que você quer, e conhecer. E você só tem fé naquilo que te prova, que resolveu, que deu certo. Então vamos colocar a fé para alimentação. Tirei minha crença lá do pãozinho, né? Não engordo mais, né? A pessoa que tem isso e tal. E aí eu comi o pão durante uma semana. Eu vou contar um relato meu aqui sobre alimentação. Uma semana. Não aconteceu nada, eu acreditei. Eu tenho fé nele agora. Tenho fé que se eu comer ele, eu não vou engordar. Não é ele que me engorda. É outra questão. E quando eu tenho 3 filhos, na época que eu tive os meus filhos, né? Meu peso aumentou. Eu sempre tive o mesmo corpo. Também, assim, o peso sempre meio que equilibrado. Aí tive um ganho de peso. Foram uma gravidez muito pertinho da outra. Então, você tem um sobrepeso normal, mas que eu estava cuidando dos filhos, não estava nem preocupada muito com isso. Quando eu me vi, falei, nossa, não sou eu, né? Que corpo é esse, tal? Tava toda cheinha, não sou, não. E aí fui procurar, na época, uma metodologia que chamava-se Meta Real, que era muito parecido com Vigilantes do Peso, nem sei se tem mais. E eram reuniões, que as pessoas iam lá, né? Anônimos ia lá, contava, olha, eu comi isso, o quê. Gente, todas as crenças do mundo em relação à comida, eu ouvi ali. As pessoas falando. E a terapeuta, a coach, ela era a health coach da época, né? Ela dizia assim, tudo crença, não vai acontecer nada. Ela, cada semana, trazia um exercício. E um desses exercícios, eu não me esqueço, foi maravilhoso. Ela disse, todo mundo vai pensar no alimento que engorda vocês. Aí todo mundo pensou lá. Um pensou pão, outro sei o quê. O meu era nhoque. Mas só que a gente não sabe por quê. Eu falava, come nhoque, não posso comer. Só que é uma loucura, hein? Batata com farinha. E eu amava. Onde eu ia, eu pedia o quê? Nhoque. Mas gente, foi feito um trabalho para entender. Aí a gente foi entender o que aquela alimentação fez com a gente na época que a gente era criança. Então eu me lembrei que o meu pai fazia nhoque aos domingos, me chamava, eu pequenininha, para ajudar. Não lembrava disso, né? Então me remetia ao afeto dele, que eu tinha falta, aí todas as questões. Tá, aí identificou, falei, meu pai foi me engordar, esse negócio desse nhoque aqui. Todo mundo tinha que comer o nhoque, 7 dias, de manhã, de tarde e de noite, o que aguentasse. Eita. Aí ninguém, não vamos, a outra, não, Deus me livre, eu vou comer pão todo dia, você tá maluca, não. Era comer o que você aguentasse, café da manhã, come lá, 3 de noite, come nhoque até. Gente, todas as pessoas que fizeram isso, eu fiz, comemos até vomitar o nhoque, falei, vamos, se isso aqui dá certo, todo mundo quer emagrecer, vamos fazer. Fizemos. Ninguém teve sobrepeso. Olha. Por que ela fez isso? Porque não ia acontecer mesmo. Ninguém ia engordar em uma semana comendo, a não ser que a pessoa, né, comesse muita coisa. Mas, e ninguém aguenta. Você comer um pouco de né, do 3º dia, você não pode mais ver. Mas foi um exercício mental. Nós aprendemos da onde veio esse gatilho, cada um com seu alimento. Esse alimento não fez nada em ninguém. E todo mundo comeu até estourar. Então, todo mundo ficou com medo, chorou. Aí foi loucura. Nossa, catarse, né? E aí ela mostrou que realmente isso com tudo.
Isso é equivalente, que não é o alimento que te engorda, é a tua relação que eu tive com meu pai, que tinha uma série de coisas afetivas. E eu remeti aquilo, então o meu gatilho era aquele. Gente, nunca mais eu senti vontade de comer o tal do meu proibido, porque ele era proibido. Aham. Todas as pessoas estavam lá. Então todo mundo teve assim, foi emagrecendo, era um lugar que a gente emagrecia lentamente. Sim. Eu levei 12 meses Mas para chegar no emagreceu. meu peso, porque eu levei quantos anos ganhando aquele sobrepeso. Aham. Então é Sim. isso. Gradativamente, foi legal e todo mundo entendeu. E eu aprendi muito com esses gatilhos. Olha o que é isso. É muito louco. É real. Então, o sobrepeso, as crenças que a gente tem sobre o nosso corpo estão ligadas a tudo que a gente criou, que a gente aprendeu e que a gente tem medo e que a gente proíbe. Olha Então, isso. quanto mais proibia, né? Então, hoje, às vezes, a gente sai, eu saio com os meus filhos e tal. Você não vai, nunca mais você comeu nhoque. Eu falei, gente, tô curada. Tô curadíssima no restaurante. Mas hoje eu vou pedir, do que tem aqui? Batata, não sei o quê, vamos... Mas acabou. Então, assim, é tão legal você também tirar isso. É tão bom, né, gente? Você tirar essa crença, tirar esse peso de que não é isso. Não tá aí as nossas grandes dificuldades. Isso em relação a tudo. A alimentação, a fé, que todo mundo tem medo, religião, não vamos falar de religião, nossa, fala de ti, nossa, isso aí não quero. Para, são crenças nossas, nós criamos isso. Não é isso que vai mudar a sua vida. Ninguém vai transformar você fisicamente, não é nhoque, não é o padre sei lá o quê, não é ninguém, é você com que você acredita. Tudo continua igual. Né? Sim. Então é muito importante, eu acho bem bacana trazer essa vivência, porque é uma coisa tão antiga, eu nunca mais vi, nem sei se tem mais, mas assim, achei muito importante, porque educa. Era tudo educação em relação à pelo que você está alimentação. falando, é até, eu não sei como é que era a metodologia lá, mas é melhor do que o vigilante do peso, que o vigilante do peso que eu saiba era pesar o alimento. Era pesar, e o que era ruim, que as pessoas iam lá na frente, aí tinha que dar depoimento, e a gente chorava, não queria ir. Tinha muita exposição em relação. Lá não, lá era bem tranquilo, ia quem queria, pesava, mas toda semana a gente tinha um exercício. Assim, exercício da mente. O que é que isso faz? E não era com peso, e não era sobre a comida. Olha que louco. Ninguém nunca falou, você não pode comer cenoura com não sei o que vai engordar o doce depois da sobremesa. Tem uma questão, claro, calórica entre os alimentos, né? Mas tem o teu corpo. Batata é bom para você, para mim não faz bem. Né? Nossa. Então, sim. é uma questão que acho que no Ayurveda eles até falam que não tem um alimento completamente ruim. Tipo, todos eles têm um benefício, enfim. Não existe aquele alimento é ruim. Não existe. Tô falando, gente, de alimentos naturais, né? Não tô falando de ultraprocessados, enlatados, né? né? Não tá nessa categoria, né? Tô falando uma rabada, um negócio bem... Mas é isso. E voltamos a falar que cada indivíduo é único, então o que funciona para você pode não funcionar para você. Mas isso você vai aprendendo ao longo da vida e vai aplicando. E vai tirando todas essas crenças em relação à alimentação, em relação ao trabalho, em relação ao sono e ao corpo. Que existe, né? A gente tem aí um culto ao corpo magro. Esses dias eu estava, mesmo aqui no Rio, eu estava andando, escutei uma pessoa falando na rua lá, eu quero que as pessoas me olhem magro, eu quero que eles me vejam magro. Era um rapaz falando pro amigo. Nossa. Eu quero que me veja magro. Aquilo entrou. Gente, olha isso. Mas você sabe que isso também depende da cultura que você está inserida. É claro que a gente ficou muito globalizado com relação à beleza, mas se você vai em determinados países, na verdade, a magreza não é muito bem-vinda, principalmente para mulher. Tem países que gostam da mulher mais voluptuosa, enfim. Então depende, é claro que na globalização a gente vê esse padrão, né, da beleza, pessoa magra, verdade, etc. né? Não vou lá. Não, meus avós eram portugueses, né? Já estão falecidos. E a minha avó, eu lembro quando eu era pequena, falava, pra minha mãe, filha, você não tá dando comida? Ai, que tá magrinha. E a minha mãe falava, mãe, ela tá comendo. Olha como tinha isso. Caramba. Antigamente era... Criança que tá magrinha, tá doentinha, o que ela tem? Nossa, ela tá tão... Então, olha que isso aí já cresce também. Sim. Se você tá magro, você tá doente. Tá pálido, você tá magrinho, você tá bem? Nossa, tô gostando. Mas o corpo é meu ou seu? Porque é isso, né? Não é, Vanessa?
Então, tudo está relacionado que à mente, de novo. Tudo na vida da gente, que é o que comanda a gente. E se você fosse apontar hoje em dia, assim, pelos casos que você vê, o que você vê que aparece mais? O que você acha que as pessoas mais precisam tratar? Não sei. O que você vê, assim? Olha, em questão ao corpo, é isso, né? Alimentação, acho que bate tudo, porque fica um comando que a gente tem, né? Você acorda lá, abre o Instagram, nossa, aquele corpo perfeito, já fecha e fala, é hoje. Não, e hoje em dia ainda Né? tem inteligência artificial. Inteligência artificial. gente. Aí a pele, o corpo maravilhoso. Filtro E tudo. E eu acho que, assim, um grande vilão e que a gente vai ter que aprender, que é o mal do século, é o dinheiro, né? Sim. Então, a falta. Porque aí ficou... O dinheiro, ele tá atrelado a tudo, sempre teve, né? Obviamente, a gente não vive sem ele, mas o que acontece? Com ele, eu acho que eu posso tudo. Então, eu posso comprar alguém para correr para mim. Alguém que vem o personal. Porque tem isso, falando do outro lado, né? Se eu tenho, eu vou fazer, eu tomo tudo, eu compro tudo. E a falta também, a falta dele. O que faz a escassez? Então, olha, come tudo, senão tem gente passando fome. Você vai ficar assim, como é que você vai ficar assim? Isso aqui custa dinheiro. Meu dinheiro não é capim, né? A gente não ouve tanto isso? Muito. Vai Sim. comer tudo, até não vai sobrar nada no prato. Então, eu acho que hoje mesmo, né, a falta do dinheiro ou o excesso que a gente acha que a pessoa... são grandes vilões que movimentam tudo, o mundo, esse poder. E essa desigualdade que a gente tem. Que aqui o nosso papo é muito aberto, é gostoso, porque essa conversa é um papo real, né? Sim. Ninguém vai ser aqui demagogo dizer, não, isso não existe e tal. Não existe, é verdade. A gente até está cansado de ouvir isso, mas isso movimenta. Então, acho que esse é um grande fator que a gente precisa realmente trabalhar. Que aí seria, o que seria o inverso disso? É trabalhar mesmo a mente, que é a meditação, você acalmar, porque isso você tem cientificamente comprovado que tudo isso acalma a tua mente. E isso traz o quê? Saúde mental. Isso é realmente um exercício, gente. Isso para mim é o ponto pacífico. Para não chegar naquele estilingue de... Saúde mental e conexão com a tua intuição, que é uma das coisas, acho que, mais poderosas que existe. Porque a tua intuição é você no teu estado mais puro e uma comunicação muito, muito interna, não é sem interferência de opiniões, é você sentir... Sem aquela vozinha, né, que fica toda hora... E no caso, é porque se você... olhando no ponto de vista, né, da Ayurveda, etc., a mente, depende de como você lida com a mente, porque a mente pode te levar para um caminho obscuro. Então, dependendo do que a gente pode chamar de diabinho, né, fica falando... Era que tem a piada, né, do diabinho do anjinho. Exatamente. Às vezes é quase São um as duelo, vozes, né? Com essas duas vozes aí que ficam... De quem ganha, né? E a meditação, eu sinto que ela te traz num ponto neutro, que é o teu ponto mais puro, sabe? E ali você entende. E você é direcionado para onde você tem que ir. Vou pegar um gancho, que na Kundalini Yoga a gente fala da mente positiva, da mente negativa e a mente neutra. A mente negativa é aquela que protege. Então, o medo nesse lugar... de proteção, de limite, tipo, não atravessa a rua fora do sinal. Não se joga do penhasco. Então, assim... Por favor. Pois é. Não põe a mão no fogo. Não põe a mão no fogo, favor. vai queimar. Vanessa, não salta do carro em movimento. Salta, Então, a mente negativa é essa mente protetora. A mente positiva já é o adolescente. Ai, vou andar de moto sem capacete. Vai ser uma loucura. Não é? 4 dias de carnaval, sem... Não vou trabalhar, também dando-se tudo. E a mente neutra quer esse equilíbrio. Então, a gente, com a Kundalini Yoga, faz esse trabalho também de entrar nesse equilíbrio, né? De entender os limites e de ter o medo como essa mente protetora, mas entender até onde você vai, que vai daquele lugar. Você falou uma coisa legal. O que é o equilíbrio, gente? O equilíbrio também é outra... O equilíbrio. A pessoa tem que estar equilibrada. Não dá. Não existe esse equilíbrio todo dia. Você tá 100%, eu tô no meu equilíbrio. Calma, olha, o gerente do banco tá ligando. Tô no meu equilíbrio. Agora não dá.
Vamos comer, tá atrasado. Gente, tô no equilíbrio, não dá, tô equilibrada. Não vou pegar esse trânsito, eu estou equilibrada. Não tem como. Mas é uma busca de Sim. tentar próximo, pelo menos. Sim. Mas vai ter raiva? Vai estar nervosar, vai chorar, vai estar uma série de coisas. É interessante porque o que acontece? Quando eu fui fui pra Índia fazer o tratamento, eu fiquei quase um mês na clínica. E é um ambiente super controlado. Eu tô lá, sem conexão de celular, Zero. televisão, né? Quando eu voltei pra cá, até a Laura tinha falado, você vai ter uma readaptação. Gente, o barulho, o trânsito. Então, assim, eu ia brincar. Existe equilíbrio? Existe. Com o cara, o hindu lá que fica exilado na montanha. Ele tá ali num ambiente super controlado. Sim. E ele tá focado 24 horas por dia, em meditação, etc. Aí, então, tudo realmente. Mas quando a gente quando a gente tá no nosso ambiente, na nossa vida aqui cotidiana, com tudo que tá acontecendo, pra gerir e realmente ter um equilíbrio, é quase impossível. Não vou dizer que é impossível, mas a gente fica nessa busca. Você fica aquela sensação de que o trem passou, você tá no vagão do trem. Você fala, que negócio, o que tá acontecendo aqui? Eu não tava assim, não. Ai, gente. Primeira vez que fiz uma aula de yoga, vou te contar que você vai dar risada. Primeira vez, sim, fazendo um tempo que eu não fazia, entrei na sala da professora, todo mundo, parecia que eu tava na Índia, todo mundo de roxinho, sentadinho, eu entrei, tudo bem, eu vim conhecer. Seja bem-vinda, professor. Eu falei, também nem preciso muito de aula, porque eu tô super bem, né? Eu vim porque eu quero conhecer. Gente, todo mundo quietinho, eu rodei aquela sala, eu ia com o tapete, aí eu ia pra lá, só não percebi. E aí vai não sei o quê, eu parava, vai puxar. No final da aula, todo mundo olhou pra mim, ela, calma, falou, você está precisando. Eu falei, o que aconteceu? Aí minha amiga falou, Márcia, você não sabe o que você fez? Você limpou o chão da sala. Você ia com o tapete pra lá, e você rodava, aí não dava certo a posição, você mudava de lugar. Eu parecia eu faltava subir nas paredes do lugar. O que é isso? Eu achei que estava tudo bem, eu ia só conhecer. E eu fui fazer essa aula, que eu amo, né? Que é maravilhoso, yoga. Mas olha como a mente da gente tá de novo nessa coisa do sabor. Não, você não precisa. E quando eu percebi que realmente eu precisava, foi quando eu vi que, acabei com a aula do povo, né? Fiz barulho, ronquei. Vamos meditar. No final, tava lá. Professor, não tá bom o negócio, não? As pessoas até dão, né? Tá bom, mas não precisava tanto. Então, é isso, né? É essa questão desse equilíbrio, desse achar que tá tudo bem. No seu terapia tá tudo bem. Aí vai no terapeuta e fala, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu digo assim, voltando um pouquinho pro que a Roberta trouxe, quando a gente tá lá, tô meditando lá na Índia e tô bem, tô ótima. Vou passar umas 2 semanas lá na casa da minha mãe. Casa de mãe é o teste. Drive. Pra saber até onde você tem que foi voltar. a evolução. Você tem que voltar, volta. Não, você não voltou, não, filha. Não, tá bem, não, volta. Até onde, né? Porque elas têm o botão mágico, né? Pra saber, deixa eu ver se... E, Roberta, deve ter sido bem desafiador pra você, porque você ir pra um lugar novo, longe, você foi pra um tratamento, uma cura. Porque hoje em dia também a gente fala muito, vai pra Índia, virou meio que moda, né? Vou pra Índia, vou fazer yoga, não sei, no pé de não sei quem. Vem fazer aqui, vai. Você foi pra um lugar realmente super desafiador pra você, né? Porque eu fui bem em busca do desconhecido, eu fui sozinha. Mas eu, nesse ponto de vista, eu me jogo, eu gosto, já viajei sozinha. Coragem, é isso aí. Mas a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando com os medos, né? Muito louco, mas eu já viajei muito sozinha. Então, mas sim, foi bastante desafiador, outra língua, costume completamente diferente. Mas foi uma super experiência. Eu tive uma experiência pouca no mundo fora do lugar, né? Porque eu fui pra Bombay e eu fiquei um dia só lá. Então, vi a loucura, porque é uma loucura, mas é um caos que eles se entendem. É um caos organizado entre eles, né? Caos organizado, buzina o tempo inteiro, mas enfim, isso é um outro podcast que a gente pode falar sobre vai isso. ser maravilhoso. E eu quero ser convidada, porque eu quero saber tudo ainda. Também quero. Você tem mais alguma coisa que você queria levantar aqui com relação a... Eu acho que são essas questões mesmo, né? Pra gente encerrar. Então, fica essa questão com o financeiro, do que a gente tem, o que a gente move. Há essas questões muito delicadas que são relacionadas a tudo que a gente acredita.
E trazer muito a fé mesmo, que é esse acreditar, que eu posso mudar. E que tem jeito, sim. E que Não é uma sentença. E olha, não é uma sentença. E que dá tempo também, gente. Ah, sim. O tempo é outro fator Sim. muito importante, inclusive. Acabou nosso tempo? Tá acabando, tá Ai, acabando. que pena, foi tão rápido. Vanessa nem Passa falou. rápido, Você tá né? dormindo aí, Vanessa? Acorda. Gente. Tá quietinho demais. Tá lá pescando, ó. Vamos fazer um Tá Kundalini fazendo, aqui pra é que ela tá levantar essa fazendo sessão de energia. terapia, tá quietinha, tá em paz. Então é mais essa questão mesmo, trazer que é possível sim, né? Mudar a nossa mudança de hábito, ela é possível. Acreditar que podemos melhorar, mas não existe essa coisa do milagre, de Sim. estar em equilíbrio 24 Sim. horas, e que tá tudo bem sempre, e que a gente volta para casa e tá tudo, né? Sim, mas eu posso te falar, eu acho que a coisa mais bonita é a jornada. E A jornada é onde a gente aprende. Imagina se fosse assim, pisquei e aí resolvia. A jornada tem todos os ensinamentos, traz todo o conhecimento, crescimento. Então, é óbvio que não é fácil, mas, gente, é isso. É a vida, é viver. Então, É olha a só, vida. vou convidar para minha jornada. Epa! Vamos para a jornada, para o nosso encontro de cuidados especiais dos terapeutas, o CDC, que é cuidar de quem cuida de você. Então, em março, na Praia do Rosa, eu convido a todos para virem com a gente nessa jornada, que teremos yoga, alimentação, teremos um cuidado especial para que você se sinta muito bem. Vocês são minhas convidadas e vamos para o nosso primeiro encontro, a nossa jornada de vida, que é o caminho. Sim. Vocês vão ver como é que nós vamos chegar aqui, arrebentando tudo. É isso aí. Então, Gente, obrigada, muito obrigada. obrigada, meninas. Adorei. Gratidão. Adorei estar com vocês. Obrigada por participar desse projeto lindo Obrigada. e espero vocês. tá bom. Estaremos lá. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, por tchau. mais um episódio de No Flow do Prana.